Oi, pessoal, tudo bem? Ah, Hoje eu vim compartilhar algo diferente com vocês. Na nossa igreja nós recebemos uma palavra, né, que deste ano, que é um ano de restituição, e vamos começar a estudar esse livro aqui, ó, trabalhar nesse livro aqui, que é Restituição de A a Z. É o Wilson Oliveira da Silva, é o autor do livro. E começamos, né, com os 21 dias de jejum e vamos estar estudando esse livro em cima da palavra que foi nos dada, né, de restituição para esse ano e também em cima do jejum, dos alvos, né, que gostaríamos, né, daqui do propósito que o Senhor tem para nossas vidas esse ano de restituir, né. E eu venho compartilhar algumas coisas referente ao livro que eu achei bem interessante e que a palavra do Senhor me veio também hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Eu vou começar com a introdução do livro, porque eu achei que já na introdução teve bastante coisas assim que eu consegui anotar e que eu gostaria de compartilhar para vocês depois, nos estudos de vocês pesquisarem, olharem, né, para ajudar na edificação da fé, né, e na construção do propósito. A introdução começa assim: qualquer filho ou filha de Deus sabe que no reino de Deus tudo só acontece depois de uma palavra de Deus. Antes de Deus falar, nada acontece. Depois que Deus fala, o Espírito do próprio Deus acompanha o que ele falou, para que a palavra dele se cumpra. Esse trechinho aqui a gente já vê logo de cara na passagem de Gênesis. Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que fala assim. Deixa eu achar aqui. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície da água. Essa tradução minha aqui é da Bíblia de Jerusalém, mas eu vou usar aqui a da Almeida, revista e corrigida, que geralmente é a que vocês têm para estudar melhor e entender melhor. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, né? Então, esse primeiro texto já fala aqui que as coisas acontecem a partir da palavra, né, do falar de Deus e do Espírito dele, agindo também junto com a palavra, né? Que está em Gênesis 1, 2 e 3. Continuando aqui, o problema é que o momento que Deus diz e o efetivo cumprimento da palavra pode levar um tempo que não faz parte dos nossos planos. Na minha opinião, essa é a maior dificuldade de cada ser humano nessa nova, poderosa e doce vida que o Senhor nos oferece, né? Essa parte aqui, esse trechinho que fala efetivo cumprimento da palavra, a gente precisa entender que
A palavra ela pode ser dita, ela pode ser cumprida na mesma hora, como foi aqui em Gênesis, tá? Quando o Senhor falou que haja luz e a luz apareceu. Como pode ser quando o Senhor visitou Abraão, né? E disse para ele que a Sara teria um filho. Aconteceu na mesma hora? Não. Eles tiveram que esperar, não tiveram? E aí que tá. A importância de você ter fé, confiar naquilo que o Senhor lhe falou, te disse que iria fazer e ter paciência no Senhor faz toda a diferença, porque Sara e Abraão não tiveram paciência e eles acabaram que agindo por conta própria. E a gente sabe aí, né, para quem conhece a passagem da história de Abraão e Sara, sabe o que veio, né? Que veio antes do Isaac, o filho prometido, o filho da promessa, né? Que ele teve que coabitar lá com a serva dela e tudo mais, descumprindo assim o que Deus havia falado. Ele não teve paciência. Então é importante a gente entender aqui, logo nesse início, a importância da paciência, né? E da fé em Deus, saber esperar, porque pode acontecer no mesmo ato ou não. E por que disso, né? Aí é que fala, o tempo divino é bem diferente do tempo humano. E a própria palavra de Deus já explicou isso há muitos séculos, em Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em outras palavras, as coisas vão acontecer quando Deus disser que é chegada a hora. Então, é importante a gente entender que se Deus não permitiu que acontecesse, é porque ainda não temos discernimento, maturidade espiritual para recebermos aquela coisa, aquela determinada coisa. Ou então que aquela coisa não é para nós. Porque a gente sabe que os planos de Deus são melhores que os nossos, né? Então é importante a gente estar ciente no determinado caminhar desse jejum, daquilo que a gente almeja, entender esses princípios de Deus, né? Para que a gente não se frustre, para que a gente não fique com raiva, para que a gente não desanime e a gente possa entender que vamos alcançar sim, vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. E Ele tem o melhor para nós. Mas a gente vai alcançar no tempo de Deus. Esse é o tempo da restituição, que é a palavra que foi dada. Mas é importante entender, você está preparado para receber aquilo que Deus te prometeu? Que Deus quer restituir na sua vida? A sua vida está preparada? Como é que está a sua vida com Deus? Então, a gente precisa tomar ciência disso para que não haja nenhuma frustração no caminho. Eu vou deixar aqui também para vocês, além de Eclesiastes 3:1 ao 15, no capítulo 8, 17, o capítulo 8, versículo 17 também para você meditar, no capítulo 11, versículo 5 também, que são passagens que referem-se ao tempo de Deus, o agir de Deus, que muitas vezes nós não conseguimos compreender, né? Que o agir de Deus é diferente. Ele às vezes é difícil a compreensão aos nossos olhos carnais. E para que isso, para que possamos compreender, precisamos estar no espírito, né? Para que a gente consiga entender a forma que Deus age na nossa vida. Tem também a referência do Salmo 139, que se refere à onisciência e à onipresença de Deus, que Ele conhece o nosso coração, o nosso deitar, o nosso caminhar. Então, assim, não adianta a gente querer algo, sendo que o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe que nós não estamos preparados para receber aquilo. Então, nós precisamos nos atentar a isso e saber nos posicionar, sabendo estar a maneira que Deus quer que nós estejamos, né? Fazendo a vontade de Deus para que possamos receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Então, no Salmo 139 deixa bem claro a onisciência e a onipresença de Deus. Porque a gente pode nos enganar, mas a Deus a gente não engana.
Deus conhece o nosso coração, conhece a verdadeira intenção por trás daquilo que nós pedimos a Ele, por trás daquilo que nós oramos a Ele. Então é importante nós estarmos atentos a isso. E muitas vezes aquilo que queremos não vai nos edificar, não vai nos trazer a verdadeira comunhão com Deus. Então Ele não vai nos dar. É importante a gente saber disso. E outra referência que fala aqui também em Isaías 55, do 8 ao 9, que refere-se que os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. Eu vou achar aqui para ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Isaías 55, 8 e 9. Que fala aqui, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, é importante a gente entender que muitas vezes a gente vai pedir coisas que não são para nós. E a gente vai se chatear, vai ficar realmente mesmo insatisfeito. Mas o Senhor tem o melhor para nós. Então, quando a gente confia, que a gente entrega a nossa vida na mão do Senhor, a gente precisa estar pronto para saber o que Ele vai decidir para nós, né? É aquilo que a gente quer? É a mesma vontade que Deus quer? Então, nós precisamos nos atentar. E a gente só consegue saber disso a gente buscando ao Senhor, a gente estando em espírito em verdade. Quando a gente está em espírito em verdade, a gente não fica enganado em nosso coração. A gente simplesmente se satisfaz com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando nós buscamos Ele em espírito em verdade, nós entendemos a vontade dele e nós buscamos a vontade dele. E a gente não se frustra, porque nós sabemos. Mas quando nós agimos conforme a vontade da nossa carne, do nosso ego, muitas vezes a gente acaba se frustrando, porque não é aquilo que Deus quer. A gente fala que a gente entrega a nossa vida para Deus, mas a gente às vezes não entrega, a gente fica, ai, Senhor, faz da tua vontade, mas eu quero isso. Senhor, faz aquilo para mim, mas eu quero aquilo. Então é importante a gente saber compreender, né? Em Romanos 11, 33 fala que as riquezas e a sabedoria e a ciência de Deus é imensurável e insondáveis são os seus juízos, e impenetráveis os seus caminhos. O Senhor não é corruptível, nós somos, o Senhor não. Então nós precisamos confiar nesse Deus que é imensurável, que nós não conseguimos explicar. Aí, dando continuidade à leitura aqui, fala aqui, ó, recebemos uma palavra de Deus para este ano. Será o ano da restituição. Então, já temos uma palavra, e graças à palavra de Deus, o tempo em que ela se cumprirá. Será neste ano. Diante dessa palavra, o meu e o seu posicionamento vai definir o quanto tomaremos posse dela. Eu posso abraçar essa palavra, eu posso ir para a arquibancada e esperar para ver o que acontece, né? Você tem duas opções, ou você pode abraçar, ou você pode simplesmente deixar a vida te levar, né? O que quer dizer com isso aqui? Isso tem a ver com maturidade espiritual, tá? Em Mateus 25, do 14 ao 29, fala da parábola dos talentos, tá? Eu não entendi por muito tempo essa parábola, mas ela tem a ver com maturidade espiritual, né? Eu vou ler aqui para vocês.
porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e outro 2, e o outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, o que recebeu 5 multiplicou para mais 5 talentos. Da mesma sorte que o que recebera 2, granjeou também outros 2. Também ganhou 2 e multiplicou por 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu conta a eles, né? Conta daqueles talentos que ele deu. Os 2 primeiros multiplicaram, mas o terceiro o que fez? Guardou para si, né? Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, reconhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhes: Mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao quem tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Vamos ler só até aqui, ó, 29. Então, essa parábola, ela deixa muito claro, né? Deixa muito claro sobre a questão de posicionamento, né? O que você tem feito com o que o Senhor te deu, né? Como que ele vai restituir algo se você não tem maturidade para receber, para multiplicar aquilo que ele te der? Então, é importante a gente se atentar naquilo também que a gente, da forma que a gente se posiciona. Em Lucas 16, 10, fala sobre gratidão. E diz aqui: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então, como é que Deus vai restituir algo se o que Ele já te deu, você não tem sido grato também? Você não tem agradecido, você não tem multiplicado? Vou deixar para vocês meditar também em Gálatas 4, do 1 ao 7, que também fala um pouco sobre essa questão. E continuando a leitura aqui, no entanto, Deus não nos quer na arquibancada, mas no palco, pois os abençoados pela palavra seremos nós.
Espero que você abrace a palavra, gere muitas expectativas e traga a restituição pela fé, para os que abraçam a palavra fica a questão de saber o que será essa restituição. Para os que abraçam a palavra fica a questão de saber o que será essa restituição. Para esse trechinho aqui, ó, a gente pode achar aqui em Joel, capítulo 1, versículo 14, que diz assim, ó: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Em Joel 2:25, fala assim: e restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, para aqueles que abraçam a palavra, o que é a palavra? É vida. A palavra é viva e ela é vida, né? Em Cristo Jesus. Fica a questão de saber o que será essa restituição. E é aqui, continuando a leitura, ele fala: nesse livro eu quero abordar justamente o que Deus tem no menu dele para restituir a você e a mim neste ano. É no menu dele, não é no seu menu, tá? Então a gente precisa compreender isso, no menu de Deus. O que Deus tem no menu dele para restituir na nossa vida? Será que aquele que ele tem no menu dele é o mesmo que eu tenho no meu? Ao abordar o que a palavra de Deus afirma que faz parte da restituição, espero que isso gere muita esperança em você. A esperança é fundamental. É o primeiro passo na conquista do que Deus vai fazer. Você sabe que a esperança é a força da fé. E a fé é a forma de você trazer à existência o que Deus diz que fará. Ninguém toma posse da palavra de Deus se não for através da fé. E ninguém tem fé sem antes ter expectativa de receber, pois a fé é a certeza das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Então, com muitas expectativas, vamos conhecer o que Deus tem para restituir na sua e na minha vida. O capítulo 1 a gente vai falar a restituição do berço da alma. Por quê? Porque o primeiro passo para que as coisas possam ser restituídas na sua vida começa em você mesmo, dentro de você, na sua alma, na sua restituição com Deus. Então esse é o primeiro passo, o primeiro capítulo do livro aqui, que fala sobre a restituição da alma. E aqui ele fala: restituir significa devolver ao dono original algo que foi perdido ou roubado por outro. Então, o primeiro capítulo fala sobre a restituição do valor da alma. E aqui, logo de início, ele fala: restituir significa devolver ao dono original algo que foi perdido ou roubado por outro. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? E quando o pecado entrou na terra, nós fomos destituídos da sua glória. E Deus quer restituir isso dentro de você para que você volte e seja a imagem e semelhança de Deus, para que você seja como Cristo. Então, para que isso funcione, a gente precisa começar por nós, a restituição da nossa alma, que é o mais importante. E aí, continuando a leitura, fala aqui, ó: Deus nos criou para uma vida sem fim, com o propósito de desfrutar de tudo aquilo que Ele mesmo desfruta. No entanto, fomos enganados e por isso roubados pelo diabo do que é nosso por direito.
Deus, em seu infinito amor por mim e por você, produziu a obra do Calvário justamente para restituir o que desde o princípio foi dado a nós pelo nosso Deus todo amoroso. Eu sei que quando falamos de restituição, logo pensamos em coisas que precisamos neste mundo, tais como casamento, dinheiro, saúde, família, vida profissional e por aí vai. Mas a restituição que Jesus veio trazer é infinitamente mais do que isso. Ela vai de A a Z, ou seja, ela é geral e irrestrita. Ela afeta o hoje, mas principalmente a eternidade. Nessa primeira parte do livro, quero falar da restituição das condições que Deus criou para que a nossa alma pudesse se enriquecer diante dele para o desfrute da plenitude do seu reino, né? Tais condições estão descritas nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Quanto às outras restituições, abordaremos na parte 3 do livro. Primeiro, precisamos ser restituído nas condições para que todas as outras restituições que desejamos possam acontecer sem impedimento. Então, fica muito claro aqui que para que aquilo que estamos jejuando, estamos colocando diante do Senhor e pedindo, só vai acontecer se nós estivermos de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós e para a nossa vida e de acordo com a nossa alma. Então, como que está a sua alma, né? A gente precisa descobrir para restituir o valor da nossa alma, para a gente alcançar aquilo que a gente quer que seja restituído. E aqui ele começa aqui o capítulo. É uma grande revelação e faz toda a diferença compreendermos que os valores e os princípios naturais que vivemos são infinitamente inferiores aos princípios e valores do reino de Deus. A partir dessa compreensão, vamos querer mudar os nossos valores e abraçar os valores celestes. Foi o que eu falei lá na introdução em Isaías 55, que fala aqui, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí, continuando aqui, fala: a palavra de Deus diz para não sermos crianças no tocante aos nossos valores. O que isso significa? É simples. Se você perguntar a uma criança o que ela valoriza, pode ter certeza que ela apontará brinquedos e pirulitos. Mas se perguntarem para você, a resposta será completamente diferente. Por isso, ela é chamada de criança e você é chamado de adulto. A criança não tem noção correta de valores. Olha o que Paulo diz à igreja em Coríntios. Aqui em Coríntios ele fala que está no livro a citação. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, o que ele está falando aqui, nessa passagem? Como que você vai dar para um bebê um alimento sólido? Ele não está preparado para aquilo, certo? O que ele vai comer? Ele vai comer o leite materno, ele vai comer ali o leite na mamadeira, uma papinha amassada. Por quê? Porque ele não tem condições, o organismo dele não tem condições de suportar aquele alimento sólido como nós temos. Mas muitas vezes nós, mesmo comendo alimento sólido já,
Aliás, mesmo podendo comer alimentos sólidos já, a gente ainda permanece no alimento líquido, na papinha. Por quê? Porque a gente não está preparado ainda para o alimento sólido. E por que que ele fala isso? Porque estamos na carne. E para você conseguir o alimento sólido, você precisa estar no espírito. Na carne você não vai ter discernimento para aquilo sólido que Deus vai te dar. Você não vai ter entendimento, você não vai ter maturidade. E aqui em Hebreus confirma, fala assim, ó, Hebreus 5:12, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Eu vou ler de novo aqui que meu filho deu um grito, acho que atrapalhou. Vamos lá. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Aqui fica bem claro que independente se você já tem informação, se você já tem conhecimento, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o conhecimento do Espírito. Não é com as faculdades carnais terrestres, né? Não é com as faculdades terrestres. Tem a ver com o ensinamento do Espírito. E você só vai conseguir essa conexão do Espírito Santo contigo quando você coloca a sua alma. Você só vai conseguir isso quando você colocar a sua alma diante do Senhor, entendeu? Fazer um raio-x da sua alma diante do Senhor, para que você consiga esse alimento sólido, né? Quando você tá no Espírito com o Senhor. E aqui, seguindo a leitura, ele fala, ele adverte que os coríntios ainda viviam baseados nos valores humanos e naturais. Por isso ainda eram crianças. Entender e abraçar os valores do reino de Deus é fundamental para vivermos de forma correta, sem prejudicar a nossa eternidade. Creio que a maior restituição em nossas vidas seja justamente a restituição dos valores eternos. Valorizar o que Deus valoriza e desvalorizar o que Deus desvaloriza é fundamental para sermos vencedores como Deus o é. Aos olhos de Deus, qual é o maior valor neste mundo? Com certeza, sem sombra de dúvidas, sem a mínima possibilidade de errar, você pode afirmar categoricamente que são as almas. Afinal, Jesus morreu por almas e não por coisas. Tudo o que existe, inclusive a própria terra, será destruída quando Deus fizer novas todas as coisas a partir da vinda de Jesus. No entanto, as almas serão preservadas. Deus preservará aquilo que tem valor eterno em detrimento daquilo que é passageiro. Almas são eternas e por isso têm valor infinitamente maior sobre qualquer outra coisa que você conheça neste mundo. Aqui nessa parte ele fala sobre Jesus e os fariseus, que era uma das maiores dificuldades de Jesus sobre os fariseus. Por quê? Porque os fariseus valorizavam as coisas materiais, eles estavam preocupados com ter e não ser, né? Então, uma das maiores dificuldades que Jesus enfrentou, inclusive que foram os próprios que o levaram à crucificação, foi a questão do coração endurecido, da alma endurecida dos fariseus se preocupando com
os bens terrestres, né, as coisas materiais, e não com o que viria, né, depois daqui, que é as riquezas da alma que você tem, né, no mundo celeste com Deus. E ele teve muita dificuldade por isso, porque o tempo todo ele estava repreendendo e os fariseus eram incapazes de compreender. Não conseguiam ver porque o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade era muito maior do que o propósito da alma que o Senhor tinha para oferecer para eles, né? As posições de alto escalão que eles tinham, enfim, tudo isso faziam com que eles se tornassem cegos diante daquilo que o Senhor tinha para a alma deles, né? Aquele propósito grande que era um propósito espiritual. Aí ele fala aqui, ó, a maior dificuldade de Jesus com os fariseus era justamente a escala de valores. Jesus valorizava almas e eles não. Se você quer saber a diferença gritante entre religiosos e o cristianismo, eu te falo, é justamente no valor de uma alma. Para o religioso, o rito é mais importante que a alma. No cristianismo é justamente o contrário. Olha o que aconteceu no texto de Marcos 3, 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curariam em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Os religiosos não estavam nem um pouco preocupados com a vida, com a alma daqueles homens, mas Jesus estava. Por isso, conspiravam para manter Jesus, pasmem. Eles não só não valorizavam as almas, como queriam matar quem valorizasse. Se tem algo que deteriorou aos olhos do mundo, é o valor de uma... deteriorou aos olhos do mundo é o valor de uma alma. As pessoas brigam, roubam e matam almas pelas coisas materiais deste mundo. É uma completa inversão de valores, que foi o que aconteceu com Jesus. Os fariseus tinham tanto medo de perder a sua posição e tudo mais, eles tinham tanto medo de Jesus que eles conspiraram até conseguir crucificá-lo, né? Assim como fizeram os seus pais, né? Os seus antepassados com os profetas também. Porque eles estavam sempre preocupados com o que é terreno, não com aquilo que é espiritual. Em Provérbios 27:1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Coração, aqui na Bíblia, não é músculo cardíaco. Coração se refere à alma. Então, basicamente está falando que se a sua alma, a alma do rei, está na mão do Senhor e se inclina à vontade e o querer do Senhor, essa alma se torna como ribeiros de água. Ribeiros de água, ou seja, ela transborda, ela flui, entendeu? E continuando aqui a leitura, valorizando as almas, inclusive a sua própria, Jesus diz que enriquecer é justamente acumular tesouros nos céus. Nos céus. E que isso se faz cuidando primeiramente da própria alma e depois ajudando as outras almas à nossa volta.
ajudando as outras almas à nossa volta. Você é o grande tesouro pelo qual Jesus deu a própria vida para salvar, então cuide dele. Como eu sei que compreendi o valor de uma alma como Deus compreende? Quais os sinais dessa compreensão? Em primeiríssimo lugar, está o cuidado com sua própria alma. Ele sempre tem em mente a perspectiva do prazo de existência de uma alma que é eterna. Certa vez, um turista que estava em viagem procurou um sábio do lugar para tirar algumas dúvidas. Quando entrou na casa do sábio, percebeu que o lugar era muito simples e ficou intrigado porque ele imaginava que aquele homem, por ser sábio, seria muito próspero. Diante de tanta simplicidade, ele perguntou ao sábio porque ele não tinha praticamente nada. O sábio devolveu a pergunta para ele. Porque ele, o turista, também carregava pouca coisa naquela viagem? O turista respondeu que era justamente porque era turista e só levava na viagem o estritamente necessário. Então, o sábio respondeu que ele também era turista nessa terra e que não precisava de muita coisa. Essa história representa bem a atitude de alguém que incluiu a eternidade na própria vida. Como a vida da alma começa aqui e permanece eternamente. Ele está mais preocupado com a vida lá do que com a vida aqui. O coração, os alvos, o tesouro está lá e não aqui. Ele não sobrecarrega a alma com distrações aqui que possam prejudicá-la lá. Ele vive aqui como se fosse um turista na terra. Então, a primeira coisa que você tem que pensar em restituir são as riquezas da alma. As riquezas da alma que vão te levar para as riquezas celestes, para o lado de Deus, né? Que é o mais importante. Porque realmente nós estamos aqui só de passagem. Não que você não possa almejar algo, querer algo, não. Mas o principal é que você tem que se preocupar. O maior exemplo vivo disso é Jesus. Jesus veio para cá só com o necessário. E ele era um rei. Então aprenda a colocar nos seus primeiros alvos a restituição da sua alma, que é o mais importante. Porque se a sua alma você não conseguir restituí-la, como que você vai conseguir restituir ou fazer algo por alguém? Não tem como. Primeiro tem que vir partir de nós, de dentro de nós. E aí fala aqui, continuando a leitura. Quem entende a importância da alma, cuida da saúde dela. Deus, por valorizar almas, nos deu um protetor, uma vitamina, um antibiótico para que nossa alma... Deixa eu voltar a leitura aqui que o Augusto me chamou e eu não lembro onde eu parei. Então fala aqui, Deus, por valorizar as almas, nos deu um protetor. Uma vitamina, um antibiótico para que nossa alma esteja sempre em perfeita saúde, que é o Perdonic, chamado pela palavra de Deus de perdão. Ele ativa de forma definitiva o sistema imunológico da alma a ponto de protegê-la completamente contra qualquer doença. Quem não entendeu o valor da alma, deixa a saúde deteriorar até praticamente desmaiá-la, como o escritor de Hebreus diz em 12:1, de 1 até 3. Então, como que a gente cuida da nossa saúde da alma também? Perdoando, não guardando mágoas, aprendendo também a pedir perdão pelos nossos erros, né, no arrependimento.
Mas perdoar é um fator crucial para que a restituição da alma aconteça. Porque senão você vai acumulando cada vez mais, a sua alma vai adoecendo e você não vai conseguir essa restituição da sua alma. Pelo contrário, você vai conseguir um afastamento da glória de Deus, do Espírito Santo, porque você não consegue perdoar. E é essencial que você saiba perdoar. E perdão é uma das coisas. Tem muito mais outras coisas que a gente pode fazer para a saúde da nossa alma. A obediência, né? Obediência nos princípios e valores de Deus. No respeito aos mandamentos do Senhor, né? Tem muitas outras coisas que você pode parar para refletir que pode ajudar na restituição da sua alma. Outra coisa que fala aqui no segundo ponto, quem entende o valor de uma alma, além de cuidar da sua própria, quer acumular tesouros nos céus, cuidando de outras almas. Normalmente essa pessoa dá testemunho de sua vida com Deus para despertar outras almas a conhecerem o Senhor. Entre os seus alvos do ano faz parte batizar um certo número de almas. Procura não prejudicar nenhuma alma, jamais se afasta da vida do corpo, né, que é a igreja, que é a vida de conexão com almas. Cultiva sempre os relacionamentos de almas, sempre servindo-os, né? E aí fala no texto de Lucas 12, 13 ao 21, Jesus deixa claro que ser rico para com Deus é valorizar o que Deus valoriza. Quando isso acontece, vamos dar valor e cuidar do que Deus dá valor e cuida, que são as almas. Essa é a única forma de atender à insistência de Jesus de ser rico para com Deus. Vivendo com Deus, vivendo como Deus vive. Acumularemos verdadeiros tesouros. E você sabe onde está o nosso tesouro? O nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Lucas 12, 34. Onde você quer que esteja o seu coração, agora você já sabe como colocá-lo lá. Você não pode chegar nos céus pobre, então abrace a restituição dos princípios e valores eternos. E aqui tem, né, para a gente colocar. Agora que você percebeu o valor da sua alma, escreva nas próximas linhas uma declaração feita por você do valor da sua alma. E aí, né, eu assisti a live do pastor e assistindo a primeira live do início, né, do jejum do pastor Wilson, né, o autor do livro. Ele falou que a primeira coisa para a gente saber, para a gente ter direção, é tendo a palavra. Nós sabemos que esse ano é um ano de restituição através da palavra que foi dada, né? Então, como que a gente pode saber também que aquilo que a gente está fazendo para a nossa alma é aquilo que Deus quer, né? E a gente precisa de uma palavra. Então, eu orei ao Senhor e pedi uma palavra, e Ele me deu uma palavra em Isaías 58, do 1 ao 14, e eu vou ler aqui para vocês. E diz assim, na versão Almeida, o título é o Jejum Aceitável. Na minha versão da Bíblia de Jerusalém, o título é O Jejum que Agrada a Deus. E fala o seguinte: grita a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como trombeta e faze ver ao meu povo a sua transgressão. Isso foi quando o profeta foi fazer uma exortação ao povo, né? E Deus falou para ele simplesmente falar em alto e em bom tom. Né? A casa de Jacó, o seu pecado.
E aí fala aqui, ó, no versículo 2: E a mim que eles buscam todos os dias, mostram interesses em conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que pratica a justiça, que não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus. Pedem-me leis justas, mostram interesse em estar junto a Deus. E perguntam: por que jejuamos e tu não o vês? Mortificamo-nos e tu não tomas conhecimento disso? A razão está em que, no dia mesmo de vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios e explorai os vossos trabalhadores. A razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferirdes com punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Por acaso é esse o jejum que escolhi? O dia em que o homem se mortifique? Por acaso a esse inclina de cabeça como um junco? A esse fazer a cama sobre o pano de saco e cinza? Acaso é a isso que chama jejum o dia agradável a Deus? Por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, e pôr em liberdade os oprimidos, e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em revestires aqueles que vês nu, e não te esconderes daquele que é tua carne? A cura das tuas feridas se opera rapidamente, a tua justiça irá à tua frente, e a glória de Deus irá à tua retaguarda. Então clamarás a Deus, e Deus responderá. Clamarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Isto se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a linguagem iníqua. Se tu te privares para o faminto, e se tu saciares o oprimido, tua luz brilhará nas trevas. A escuridão será para ti como a claridade no meio-dia. Deus será teu guia continuamente, e te assegurará a fartura, até em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte borbulhante cujas águas nunca faltam. Teus escombros antigos serão reconstruídos, reerguerás os alicerces dos tempos passados e serás chamados reparador de brechas, restaurador de caminho, para que se possa habitar. Se te abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios em meu dia santo, chamado ao sábado deleitoso e venerável, ao dia santo de Deus, se honrares, abstendo-se de viagens, de correres atrás dos teus negócios, de fazeres planos, então te deleitarás em Deus, e eu te farei levar um triunfo sobre as alturas da terra, e eu te nutrirei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Deus o falou. Então, foi bem claro a palavra que coincidiu justamente com a primeira parte do livro, né, que fala sobre a restituição da alma. Que o jejum que agrada a Deus
é justamente aquele jejum que vai quebrantar a sua alma, que vai simplesmente edificar a sua alma, o seu espírito com Deus, que vai fazer você andar nos caminhos do Senhor, que vai fazer você fazer a vontade do Senhor, querer aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Esse é o jejum que agrada a Deus. É o primeiro passo. É aquele jejum que vai quebrantar a sua alma ao ponto de você perdoar. Aquele jejum que vai quebrantar tanto a sua alma ao ponto de você não julgar. Aquele jejum que vai quebrantar a sua alma ao ponto de você, onde quer que você esteja, que você vê um necessitado, você aprenda a acolhê-lo. Você faça a sua parte, você faça caridade, porque a palavra do Senhor fala: sem caridade não há salvação, né? Então, é importante que isso fique bem nítido, porque o que mais importa para Deus são as almas. Você pode fazer o jejum que for, mas se esse jejum não tiver um propósito de alma perante Deus, primeiramente, não tem como ele reconstituir as outras coisas. É o primeiro passo para que as coisas deem certo naqueles seus alvos que você colocou, é você restituindo a sua alma. E a palavra que o pastor trouxe também no domingo, que falou sobre, em Gênesis, que fala sobre o milagre de Sara e de Abraão, que foi a chegada de Isaac. Ou na parte que ele fala em Lucas, que teve a filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher enferma, a cura dos 10 leprosos, né? Que ele falou da questão do milagre. Então tenha fé, creia que você vai receber esse milagre. Mas é importante ressaltar que todas essas passagens que o pastor Borges citou, Jesus estava passando para cumprir a sua missão, né? E foi colocado em seu caminho pessoas que precisavam ali de uma restauração, almas que precisavam de uma restauração, de uma cura, né? Então, se atente também às almas que o Senhor colocar diante da sua vida, para que você possa ajudar, para que você possa levar até elas a palavra do Senhor, o consolo do Senhor, né? A oração, tudo aquilo que o Senhor te ensinou e te ensina todos os dias, que você possa priorizar a sua alma e a alma daqueles que necessitam antes de qualquer coisa. E pode ter certeza que, como a palavra dele fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo que ele tiver que restituir na sua vida, ele vai restituir. Não precisa se preocupar. Bom, e é isso. Esse foi o primeiro capítulo do livro, né? Eu espero que tenha ficado claro algumas coisas, ter conseguido passar a mensagem que eu tive compreensão, né? E que eu espero que possa edificar a vida de vocês também, a alma de vocês também, assim como edificou a minha nesse propósito dos 21 dias. E é isso, ficam com Deus e até a próxima.